Olá, meus amados irmãos. Quero, através desse vídeo, estar falando a respeito da unção que quebra jugo. Muito se ouviu falar a respeito de quebrar esse jugo, de quebrar a maldição, a partir de uma oração, de uma campanha. Isso pode até acontecer, mas uma oração só quebra o jugo depois de houver acontecido o processo de conscientização e a decisão tomada da pessoa que ouviu, e agora uma autoridade, um ministro, ao fazer a oração, vai consumar, vai concluir a quebra de maldição, e que é o jugo que quebra, ou seja, que é a unção que quebra o jugo. Então, esse jugo quebrado é a condenação que vinha seguindo no DNA dessa pessoa, no histórico dessa pessoa, as dívidas que foram acumuladas durante toda a história, não só da própria pessoa, mas dos seus antecedentes. Lembrando aqui, um fundamento que todo cristão precisa entender, isso tanto para o bem como para o mal, é a questão da bênção ou da maldição em progressão. Ou seja, quando Caim matou Abel, o veredito dado para aquele que matasse Caim é que seria amaldiçoado 7 vezes mais. Portanto, também na hora da bênção, a mesma lei, uma pessoa que roubou uma outra pessoa deve ser ressarcida 7 vezes mais. Aquela pessoa, obviamente, que foi a prejudicada também será abençoada ou ressarcida 7 vezes mais. São princípio. Então, em relação à condenação, à maldição, à penalidade que nós herdamos no nosso histórico, e uma coisa interessante nós a entendermos é, durante a nossa linhagem biológica, digamos assim, surgem várias pessoas que são pontos referenciais, que se tornam coluna positivamente ou negativamente. E essa bênção ou essa maldição hereditária que vem pelas vias, digamos assim, da herança hereditária, que vem seguindo a linhagem, é muito definida pela semelhança que cada um temos com determinadas pessoas que viveram em nossa família. Por exemplo, uma pessoa que foi muito mal, que piorou ainda a dívida de uma família, que aconteceu, ele fez muitas dívidas, prejudicou muitas pessoas, e há 100 anos depois surge alguém da mesma linhagem com aspecto muito semelhante, comportamento muito semelhante. Isso acontece porque o espírito que atuou naquela pessoa é o mesmo que está atuando agora, ainda que tenha algum aspecto individual diferenciado. Então a pessoa morreu, mas o espírito não morre, então é o mesmo espírito. Então é óbvio que seja para o bem, seja para o mal, para a bênção ou para a maldição, aquele que se assemelhar vai herdar ou a bênção ou a dívida daquele que foi os seus ancestrais, que são semelhantes, porque é colocado na linhagem como fulano é filho de fulano. É assim na genealogia de Jesus. Muito bem, entendendo isso, então todos nós sabemos que fomos destituídos da glória de Deus, fomos separados da glória de Deus, ou seja, todos nós fomos condenados à morte e o céu, Deus, nos tirou do paraíso exatamente para preservar a vida. Você vê que a ordem para os 2 anjos foi para que alguém não tivesse acesso à árvore da vida, para que não comesse. O que de fato essa passagem está dizendo é para que o pecado não fosse eterno, para que a morte não eternizasse. Então teve que tirar do paraíso para preservar o paraíso, para preservar
a árvore da boa árvore da vida, para que as pessoas do mal não comessem e assim o mal se tornasse eterno. Que é por causa disso que temos a promessa assegurada que terá um reino justo. Por quê? Porque o mal será eliminado da terra. Os justos herdarão a terra e os maus serão extintos da terra. E Satanás, que é aquele que é o influenciador, será extinto também, tirado. E aí é o que nós aguardamos, o reino de Deus, a princípio, o milênio. Muito bem. Ao entender tudo isso, que nós fomos tirados, destituídos da glória de Deus, a condição para nós voltar ao paraíso pelo qual Adão saiu, ao convívio com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e Paulo disse que nós também temos a mesma missão, somos embaixadores do céu na terra, temos essa autorização de ligar, aquilo que nós ligar será ligado, e o que nós desligarmos serão desligados. Jesus também disse que que nós retermos os pecados desses serão retidos, aqueles que nós perdoarem o pecado serão perdoados. Esse quando a pessoa já está ligada no corpo de Cristo, que é a autoridade que corresponde àqueles anjos, são as duas testemunhas. Temos falado também a respeito desse assunto. Então, eu quero que vocês foquem nesse ponto bem aqui. O que causou todo o caos, o que causou todo o dano, o que causou toda a destruição, que resultou em mortes, a ponto de ser preciso Deus fazer um local novo, que esse local é a Terra. A história da Terra em relação ao universo é muito novinha, tem alguns minutos de criação, digamos assim. A história da humanidade é muito recente em comparação com a história do universo. Então, Deus criou esse universo, a Terra, da qual nós estamos, e esse local é o local para fazer, vou usar esse termo, uma reciclagem, para não jogar todos, para dar uma oportunidade, uma chance. Todos nós estamos aqui exatamente por causa disso, limitado a um corpo físico, preso, sabe, nessa bolha do mundo, então preso aonde a morte reina. Então, para nós quebrarmos as cadeias da morte, temos que quebrar elo fisicamente e espiritualmente com essa linhagem, com esse comportamento, com essas ideias que nós fomos criados delas e por ela, porque o verbo sempre se fará carne. Se nós convivemos e vivemos no meio do pecado, então todo o nosso DNA é formado desse pecado. Então, temos a índole naturalmente inclinada para o erro, para o pecado. E não observamos os princípios de Deus, os fundamentos de Deus, o mundo, o sistema, o diabo, que é o príncipe das trevas, que cegou o entendimento da humanidade. Ele fez com que você achasse que fosse apenas questões religiosas, questões de fanático, coisa desse tipo. Mas, na verdade, os fundamentos descritos na Bíblia são para que os que inclinar a observar se comece o processo de negação da natureza caída, da natureza humana, da natureza do mundo. Por quê? Porque se nós tivéssemos a eternidade, retornássemos ao convívio com Deus, que a promessa, dentre várias promessas boas, é ter um corpo glorificado. Se nós recebêssemos esse corpo glorificado, ou voltasse com o comportamento reprovado, comportamento esse que antes de haver mazelas, o caos, se iniciou exatamente porque Satanás, o anjo, que era um anjo de luz, começou a desrespeitar esses fundamentos, a desrespeitar esses princípios, a desrespeitar essa vontade, a desconsiderar. Então, a queda do homem, a queda de Satanás foi exatamente por causa disso. Então, nós não observamos os fundamentos de Deus, nós não observamos os princípios de Deus, mas queremos a eternidade. Não vai acontecer.
Por isso os fundamentos são como balizas para que nós possamos. Então vamos lá, dentro da linhagem, eu quero que você reflita sobre esse ponto. Aqueles que ouviram que o princípio foi Jesus, Jesus que revelou Deus, que foi o humano que trouxe Deus, e ele foi a porta, ele era o único que podia ligar alguém ao reino. Então alguém ouviu, creu, foi ligado ao reino, e agora aquela pessoa que foi ligada ao reino, ele é o representante de Deus, aquele tem a unção, ou seja, a autoridade de ligar. Então é de competência desse observar se aquela pessoa pela qual ele está ligando está em comum acordo com os fundamentos da Bíblia, com os fundamentos de Deus. Porque se esse indivíduo for ligar, abençoar uma pessoa que não está, não é validado, porque a validação está em dois campos, no campo humano e no campo espiritual. São as duas testemunhas. Se o espírito não confirmar, nada feito. E se a pessoa não estiver dentro dos fundamentos, dos princípios, quem quer que seja possa orar, abençoar, essa pessoa não será ligado, que portanto não será salvo, que não está ligado na árvore verdadeira. Então, a unção que quebra jugo é exatamente essa unção, essa autoridade, esse poder originado de Deus, que vem a partir através da palavra de Deus da Bíblia. Quando alguém ouviu, creu, foi quebrado o elo com a maldição que veio até aquele ponto. E isso acontece exatamente na oração feita por uma autoridade que Deus o constituiu. Um pastor, tem alguém entre vós doente, chama os pastores da igreja e esse ore, e fazer a oração da fé, e se tiver cometido pecado, esses serão perdoados. Então, a unção que quebra jugo é essa original no espírito. Você pode até colocar, que é bíblico também, colocar um óleo sobre a cabeça da pessoa, ou colocar as mãos, um elemento, que é o sinal físico, mas a verdadeira quebra de maldição, a unção que quebra o jugo, é quando você, lá no teu espírito, reconhece e há um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero, e o aceita, o Senhor Jesus como Salvador. Então, você que chegou até aqui e ainda não tomou a sua decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, aceite, procure uma autoridade, um pastor, uma liderança que ore por você, porque Jesus está para voltar. E se você ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.